Ô, gente, Daniel Silveira versus o perverso ditador Alexandre de Moraes. Eu tanto me alegrei na quinta-feira, lá estava, orando com ele quando o PGR pediu que ele fosse liberado. Orei com ele para que ele passasse o Natal em casa. Ele estava com a mão na cabeça dizendo, eu não vou passar o Natal em casa, vai! E na sexta-feira ele foi solto, eu estava lá no Rio de Janeiro, junto com o senador Eduardo Girão. Desde 29/7, tá aí o documento. O advogado dele, doutor Paulo, comunicou ao ministro que ele estava com a crise renal, precisava de um nefrologista, estava urinando sangue. Ele não tomou nem conhecimento. Desde 29/7, ele já estava urinando sangue. Tá aí a documentação. Pois bem, ele foi atendido em Bangu mesmo, na penitenciária. Bem, progressão de regime, como se ele tivesse cometido qualquer um outro crime. E ele só era um parlamentar que foi preso, perdeu o seu mandato, recebeu a graça do presidente Jair Bolsonaro e eles desrespeitaram. O que vale é a graça que o Temer deu, que o Lula deu, deram para bandidos. Tipo César e Batiste, aquele que era cliente, um homem gente boa que vocês foram convencidos por um então advogado e agora presidente da Suprema Corte. Eu hoje pela manhã liguei pro presidente Pacheco, não me atendeu. Eu gravei um áudio para ele, descrevendo toda a verdade e toda a documentação. Também não tive resposta, porque ele é o presidente do único poder que poderia acabar com o ativismo judicial e esse ativismo de Alexandre de Moraes. Mas a omissão dele nunca lhe permitiu, muito pelo contrário. Essa omissão permissiva fez com que eles crescessem muito mais, esse monstro que hoje a gente não sabe como debelar. Pois bem, senhores, senhor Alexandre de Moraes, presidente do Senado, senhores senadores e senhores deputados que votaram pela prisão dele. No sábado, ele foi para o Hospital Santa Teresa, o hospital está lá, no mesmo lugar, em Petrópolis, senhor. Ministro perverso. Ele foi internado, fez exame de sangue, urina, lá está a ficha, e fez uma tomografia que vai sair em 15 dias. Ele comunicou ao advogado, é urgência, ou o senhor não sabe o que é urgência. Alguém com uma pedra no rim, com um cálculo, e quem sabe se movimentou por conta do emocional dele. Ele foi, só sabe quem já teve dor de um cálculo renal. E ele foi, e no dia seguinte o advogado comunicou dentro dos autos e comunicou ao CEAP, a doutora Maria Rosa, secretária, sobre a situação do Daniel na manhã do domingo, senhor ministro perverso. Pois bem, o que a tornozeleira eletrônica registra, que já está com o senhor? E ele pediu para o CEAP, ela disse, não, já mandei para o Supremo. O senhor vai ter que requerer no Supremo com o ministro Alexandre de Moraes. Não dá para alterar, não vai mandar os seus apaniguados fazer como você fez com os peritos lá. Arruma uma história. Não. A tornozeleira disse que ele saiu de casa para o hospital, do hospital para casa. Assim, uma hora para lá, outra hora para cá, para quem está doente. A Bíblia diz que... Aliás, eu aprendi com minha mãe que a graça, em determinados momentos, é maior do que a lei. E é mesmo. Mas a lei é o Senhor. A graça é maior do que você, Alexandre de Moraes. Eu espero que você respire, pense e repense. Você tem filhos pequenos. Eu quero ver a manifestação do Senado. Eu mandei tudo para o senhor Rodrigo Pacheco. Hoje, toda a documentação é o Senado que tem que tomar providência. Os senhores senadores, onde estão? Que fazem parte desse governo, mas não são de esquerda. É preciso que haja uma manifestação e uma reflexão, que nós não podemos eleger ninguém que não tenha coragem de enfrentar esse ativismo judicial. Eu espero que quem já colocou o nome, o senador Girão, que é um guerreiro, o senador Marcos Pontes também. E se eles não quiserem, eu vou colocar o meu nome para fazer valer o respeito à Constituição. Tudo que você fez com Daniel Silveira, essas 2 medidas draconianas, não estão na lei, não estão no ordenamento jurídico. Aliás, é coisa que você não respeita. Os seus livros
já foram para a cucuia. Por que você não vai a PUC dizer tudo que eu escrevi era mentira sobre ordenamento jurídico, senhor Alexandre de Moraes? Daniel, força. Força, nós estamos orando. Deus é Deus o tempo inteiro. Paola, força. Senhor, misericórdia com essas crianças. Aqui vai a minha revolta em nome do povo brasileiro. Minha indignação. Eu que tive uma perspectiva de alegria. Daniel dentro de casa no Natal. Daniel vai passar no presídio, numa cela fria, enquanto o senhor certamente estará nababescamente com esse cooperativa que comanda esse país, comendo caviar e tomando uísque, tomando champanhe. E, infelizmente, os presidentes de poderes que tinham que se dar o respeito, sabe? Para mandar a Constituição, vocês se abraçam e missão dada, missão cumprida. É revoltante. Está nos autos. Se você quiser ler os autos ou mandar sua assessoria ler os autos, tudo está corretamente nos autos. Daniel precisa de um nefrologista. Está urinando sangue. A Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos. Eu oro por você. O Brasil deve orar por você, mas não posso. Os seus atos são infames. Infames. O senhor é uma figura nociva à sociedade brasileira e à liberdade. É preciso que haja uma reação de todos nós. Desejo a todo o Brasil um Feliz Natal. E que na ceia, na reunião da família, que todos orem por Daniel Silveira. Porque hoje é com ele, amanhã será com você e comigo, principalmente. Eu sei, mas eu estou preparado. Eu estou preparado. Que Deus tenha misericórdia de você, Alexandre de Moraes. O Conanda acaba de aprovar o aborto para gestantes até os 9 meses de gestação. Primeiro de tudo, meus caros, final do ano é época dos covardes tomarem as suas decisões e colocarem adiante esse tipo de coisa. Lula fez isso lá em 2003 com o Estatuto de Desarmamento, que foi aprovado pelos mensaleiros. A gente já teve a Dilma Rousseff também indultando o Zé Dirceu num final de ano. E os exemplos são vários. O problema disso é porque você, eles sabem, né, tá muito mais preocupado em reunir a família, nas festas natalinas, de repente numa viagem de final de ano, não quer saber de política, já se estressou o ano inteiro. E aí, né, é que eles identificam essa fraqueza, essa baixa na tua imunidade para tentar atochar esse tipo de coisa. Primeiro problema de tudo, você conhece algum bebezinho? Você tem filho? Você imagina só, pegar esse ser tão inocente e matar ele com uma injeção com substância química no coração dele. O aborto é isso. A diferença é que o bebê está dentro da barriga da mãe. Uma sociedade que é capaz de assassinar os seus bebês é capaz de fazer qualquer coisa. A gente está falando muito além de uma questão de fé ou de uma discussão de onde se começa a vida, se é na nidação, se é na concepção, se é na confecção do sistema nervoso. A gente está falando de civilização. É claro, né, a vida do bebê, ela importa. E é muita covardia imaginar que quem já nasceu agora trabalhe para acabar com a vida daqueles que certamente irão nascer. E ele não tem culpa, né, da conduta dos pais, ou do sistema de governo, ou de quem seja o presidente. E essa covardia, ela só piora. Por quê? Porque quando um órgãozinho atropela o Congresso Nacional, pois é competência privativa dos deputados e senadores legislar e falar sobre isso, inclusive quando nós não apreciamos projetos de lei, quando a gente não coloca adiante determinados projetos de lei, isso também é legislar. É não permitir que inovações loucas e contrárias à vontade da maioria da população, que é o que se pressupõe numa democracia, né, o respeito à maioria, impedir que essas medidas não virem leis amanhã. Então o que a gente está falando é muito grave. A gente está vendo um Congresso Nacional sem muito prestígio, sendo atropelado pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e agora, ao que parece, todos estão à vontade de fazer isso. Até mesmo o Conanda. E aí vem um outro risco. Se o sistema não é respeitado, se as leis não valem de nada, vai ser cada um por si. Isso daí é o caminho para a anarquia, é o caminho para o caos. Onde ninguém respeita a lei, e pior ainda também, é quando essas leis são feitas por pessoas que você sequer sabe quem são, que você não tem nem oportunidade de trabalhar contra elas numa eleição. Ou melhor, até tem. Né? O Conanda está vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. A ministra, ela é nomeada pelo Lula. Você já tem uma coisa para fazer. Não votar no PT. Não votar no Lula. Se você preserva a vida, essa é a sua conduta. Né? Para muito além apenas de padres, pastores ou fiéis que frequentam as igrejas, ou seja lá qual for a sua religião, né, espírita, kardecista, budista, ubandista, se você respeita a vida, que é o que se pressupõe em toda a religião, você querer o melhor ao próximo, você tem que ser contra essa medida. Só que o Conanda, você nem sabe quem é que está lá.
Você não vota em quem está no Conanda. E aí, como é que faz? Entende por que no sistema democrático tem que ter eleição? É conforme Winston Churchill falava, né? A democracia não pode ser um sistema perfeito, mas é o menos pior de todos eles. É disso daí que a gente está falando. Então, quando tem uma questão sobre aborto, sobre vida, uma das primeiras coisas que eu faço é ir no Instagram da deputada Cristo Nieto, para ver o posicionamento dela, porque ela é referência nessa pauta. E aí, a gente já tem lá uma medida que é pressionar o seu deputado para que ele assine o requerimento de urgência do projeto de lei 168 de 2021, da deputada Cristo Nieto, né, que tira os poderes normativos do Conanda e o transforma em órgão meramente consultivo. Ou seja, vai poder dar parecer, vai poder dar opinião, mas não vai ter poder para atropelar o Congresso Nacional. Então conte com o meu apoio, pressione seu deputado, pressione seu senador. Eu sei, hoje é 24 de dezembro, você está muito mais preocupado com as celebrações de final de ano, né, de rememorar que Jesus veio aqui nasceu, o único Filho de Deus, para derramar o seu sangue para nos salvar. Isso tem certamente um espaço cativo, eu farei essas celebrações, vou estar com a minha família aqui hoje, em casa, mas, assim que possível, essa pauta ela é importantíssima. Nós não podemos permitir que isso daí seja feito. E tem outro ponto aqui que eu nem falei ainda do Conanda, é que nessa mesma resolução, o Conanda ainda determina que o médico não pode se furtar de fazer o aborto. Ele obriga os médicos, independentemente da sua convicção pessoal, de ter que realizar um procedimento abortivo em menores de 14 anos sem o consentimento dos pais. E não é necessário informar a esse menor os riscos do aborto. Fica aqui também uma dica de outro projeto de lei, né? Eu vi aqui o deputado estadual Gil Diniz, de São Paulo, pessoal muito próximo a mim, fez um projeto de lei, já que não é competência da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, legislar com relação ao aborto, mas ele tem um projeto de lei para informar a gestante, obrigando a equipe médica a informar a gestante dos riscos do aborto. Esse procedimento que não é natural e, por vezes, pode complicar, sim, e muitas vezes acontece, a vida da mãe nesse procedimento. Relembra aqui o caso de uma jovem expoente da pauta pró-aborto na Argentina, uma estudante, que quando foi realizar o seu aborto, depois que se tornou, entre aspas, né, permitido, legal, lá na Argentina, acabou falecendo. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa, né? Então, fica aqui o meu apoio ao projeto de lei da deputada Cristo Nieto, o meu comprometimento de assinar agora o seu requerimento de urgência, se é que eu já não o assinei, e a dica para que você faça isso também com os outros deputados, pedindo para que eles assinem esse procedimento. Se o deputado Gil Diniz fez esse projeto de lei falando sobre a obrigação de informar a gestante sobre o risco do aborto antes de realizar o procedimento, naqueles casos em que a mãe é vítima de estupro e também tem risco para a sua vida devido à gestação, recomendo a você que é vereador um excelente projeto de lei para você apresentar aí na sua Câmara Municipal e trazer esse debate para a localidade, para a Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros é conservadora. Por mais que ele não saiba se definir dessa maneira, mas ele preza pela vida, ele tem a sua fé, ele ama o próximo e ele não concorda com o assassinato de bebês. Um abraço a todos vocês. Para mais informações, sigam o perfil da deputada Cristo Nieto. Fiquem com Deus.